Bom dia a todos. Iniciamos hoje o nosso programa Diálogos da Gerovida. Nesse primeiro episódio, estou aqui com a minha querida parceira Rosane Sério. Vou apresentar para vocês a Rosane e depois vamos direto ao assunto. A Rosane, ela é fisioterapeuta com especialização em aparelho locomotor pelo Hospital e Centro de Reabilitação Sara Kubitschek de Brasília. Ela é proprietária da Clínica de Fisioterapia e Estúdio de Terapias Posturais em Capivari há 30 anos. A Rosane é fisioterapeuta, gerente de serviços de saúde da Instituição de Longa Permanência para Idosos Lar dos Velhinhos de São Vicente de Paula de Capivari e parceira da Gerovida desde 2011 em assessorias e cursos, né? Ela é tutora dos nossos cursos Como Montar uma Casa de Repouso para Idosos e Como Montar o Centro de Dia para Idosos. Rosane, agradeço imensamente a sua participação nesse primeiro episódio do nosso programa Diálogos da Gerovida. E vamos direto ao assunto. A primeira pergunta que eu tenho para você considerando então as pessoas que têm intenção de abrir uma casa de repouso para idosos ou uma instituição de longa permanência para idosos, que vamos chamar daqui para frente de LPI, qual a maior preocupação ou o maior cuidado que essa pessoa tem que ter nesse momento para receber os residentes para a sua instituição, considerando toda essa situação de pandemia do coronavírus que estamos vivenciando? Bom dia, Wanda. É um prazer estar aqui, um prazer pela essa parceria tão longa, né, entre a gente. Então, os cuidados, né, neste momento de pandemia, eles devem ser dobrados, né, porque mesmo antes da pandemia, existem cuidados que a gente tem que tomar antes de admitir um residente. Mas hoje, né, no momento da pandemia, focando nessa situação, a nossa maior preocupação é saber como este idoso está naquele exato momento. Então, nós vamos fazer um teste neste idoso, tomando cuidado com o teste que deve ser feito, pedir uma orientação ao médico, porque existem alguns testes que devem ser feitos com o idoso sintomático, né? Como ele é um idoso que às vezes ele está bem, ele não tem sintoma nenhum, então tem que ser feito o teste correto, né? Então quem vai orientar muito o proprietário dessa casa de repouso é o médico, né? Então vai ser feita essa testagem no idoso, esse idoso vai adentrar a ILPI, vai permanecer em isolamento durante 15 dias, né? Então, ele deve estar restrito, ele não deve ter contato com os outros residentes, fazer uso de máscara, de preferência ter um local, um quarto que seja bastante arejado, né? Para que ele permaneça 15 dias, tá? Após esses 15 dias, ele deve ser testado novamente. A partir daí, ele pode começar um contato normal com os outros moradores. Aí você comentou que tem que ser acompanhamento por um médico, necessariamente tem que ser um médico geriatra, e isso que você está contando um pouquinho, que você está explicando, já é o processo de triagem? É como se faz o processo de triagem para novos residentes? Wanda, o processo de triagem é um pouco mais complexo, né? Hoje, só que assim, neste momento da pandemia, a testagem, né, do Covid-19 deve fazer parte desse processo de triagem. O que eu oriento muito também nos nossos cursos, né, é que no momento da triagem seja feito um pedido pelo médico que acompanha a instituição, que de preferência deve ser um médico geriatra, como você me perguntou, porque o médico geriatra ele tem esse conhecimento, né, de como funciona a fisiologia do idoso, né, que é diferente do adulto jovem. Ou então até mesmo o médico que tenha essa experiência, o médico de saúde da família, porque ele atende muito, né, esse público-alvo. Então, quando você faz uma triagem para uma casa de repouso, para uma LPI, a gente, por exemplo, eu oriento muito, converso muito com o médico da instituição que eu sou gerente. Nós temos um protocolo de que a gente faz uma checagem, né, um check-up geral nesse idoso que está entrando. Porque a partir do momento que ele entra, a gente já sabe como está o seu estado físico, motor, clínico,
né? A gente faz aquela avaliação que a gente chama de avaliação global ampla, né? E para que depois, assim que ele entra, a gente já saiba como direcionar os tratamentos ou então encaminhamentos para a especialidade, entendeu? Sendo que, neste momento da pandemia, a gente adicionou o teste para Covid-19. É interessante isso que você está falando, que você mencionou no começo também, que já deveria ter vários cuidados, independente da pandemia, que agora se redobrou. Então, essa triagem que você está comentando também, ela é importante para evitar contaminações, não só da questão do coronavírus, mas também outras contaminações, é mais ou menos isso? Sim, com certeza, Wanda, porque a gente está assim, independente se é uma ILPI privada ou filantrópica, lógico que a filantrópica, a gente corre mais riscos, porque o público-alvo é um público que está meio que sem cuidados já há muito tempo. Mas também a filantrópica deve ter esses cuidados. Então, a gente tem que fazer rastreio, sim, para hepatite, HIV, doenças infecto-contagiosas. Não que isso seja um impedimento de entrar, mas sim, né, são cuidados que a gente deve tomar a partir do momento que ele entra. Então, a gente tem que ter este respeito, inclusive, com os outros moradores, né? Então, até para saber como cuidar melhor desse idoso que está entrando, dependendo das doenças e problemas que ele tem de saúde. Exatamente, exatamente. E assim, é um dado muito marcante hoje, a gente sabe disso, a gente trabalha muito com idoso, a gente orienta, né, Wanda? Que o número de idosos, por exemplo, infectados com HIV hoje aumentou muito, né? Então, ninguém imagina que isso possa estar acontecendo, mas acontece sim. Então, as doenças sexualmente transmissíveis. Então, a gente tem que ter um perfil de saúde, da saúde deste idoso, no momento que ele está entrando dentro da instituição. E pensando nisso, assim, não só nas doenças, mas pensando em termos de regulamentação, em termos de lei, hoje tem alguma regulamentação em relação a essa questão da admissão de novos residentes, especificamente para o coronavírus? Sim. Em março, logo que foi decretada a pandemia, né, a Gerência de Vigilância, Monitoramento e Serviços de Saúde, junto com a Gerência Geral de Tecnologia em Serviços de Saúde e a Vigilância Sanitária, a Agência da Vigilância Sanitária, eles lançaram a nota técnica 5 de 2020. Então, que fala sobre os cuidados, né, em relação ao Covid nas instituições de longa permanência. É uma nota técnica específica das instituições de longa permanência. Ela foi a primeira, foi lançada em março, mas já houve atualizações, né? Até agora, setembro, já houve outras atualizações, conforme a gente foi conhecendo, porque quando a pandemia estourou, a gente conhecia muito pouco, né? Então, foi muito pelo lado instintivo que a gente foi trabalhando para que se tomasse os cuidados de prevenção, né? E então essa nota técnica nos orienta bastante. Existem outras notas técnicas que também nos auxiliam, que é a 7, que também é dos mesmos órgãos, só que é dos serviços de saúde. Então, assim, vale a pena a gente estar lendo essas notas, né? Porque elas vão estar nos orientando muito nessa prevenção, né? E neste momento é uma coisa que eu oriento muito, principalmente as privadas, né, as ILPIs privadas. Eu sei que a gente tem que estar admitindo o idoso, porque é o nosso serviço, né? Então, eu preciso ter aquele público dentro da instituição. Então, fazer uma triagem muito bem feita com o familiar, se esse familiar ele está se guardando a pandemia, como é que está sendo os contatos desse idoso com o restante do familiar, a prevenção, entendeu? E dentro da instituição, né, o treinamento constante desta equipe, porque a gente sabe que somente o conhecimento como se contagia é que faz com que a gente tenha as condições de prevenção, né? Então, é muito importante o gestor da ILPI estar em constante conversa com essa equipe, né, da necessidade desse comprometimento com a instituição, porque ele tem uma vida lá fora
E dependendo do tipo de vida lá fora que este funcionário tem, ele pode trazer a contaminação para dentro da instituição. Então, buscar isso, né? O uso de EPIs de forma correta, o constante uso de EPI dentro da instituição. Então, usar máscara, face shield, principalmente na hora do contato com o idoso mais dependente, que é na alimentação, no banho, que é o momento que você pode estar contaminando esse idoso. Então, é interessante, então, saber dessa regulamentação, porque aí essas pessoas que querem abrir uma casa de repouso, elas podem se resguardar aí com essas informações da lei para poder, então, contribuir e melhorar aí o acesso e o oferecimento dos seus serviços. Sim, com certeza. E aí, pensando um pouquinho, Rosane, hoje, nessa situação hoje, mas não só hoje, assim, qual que, na sua opinião, é a importância de uma casa de repouso para idosos ou de uma LPI, tanto para a família quanto para a sociedade? Porque, assim, por que eu estou perguntando isso? Porque ainda se tem todo um preconceito, uma discriminação em relação a essas instituições. Mas nós sabemos a importância dela. Então, você que já trabalha na área há tanto tempo, que também é família, que também tem mãe idosa, que também tem parentes idosos. Então, assim, na sua opinião, que tem família, que tem parentes idosos, que também trabalha numa instituição, qual que é a importância dessas instituições para a família e para a sociedade? Wanda, é bem complicado essa situação, porque a gente vivencia isso mesmo, né? É um preconceito muito grande ainda em falar em institucionalização de um familiar, né? E eu hoje, há quantos anos eu trabalho já nessa área, e hoje eu percebo assim, que é mais fácil eu convencer uma pessoa, convencer no sentido não assim de, eu preciso convencer essa pessoa de vir para cá, mas eu trabalho com um público que é assim, baixa renda, em condições de abandono, e às vezes está tão acomodado naquela situação ruim que não percebe que ele pode ter uma dignidade maior. Então, às vezes, mas eu consigo assim, eu trago ele para a instituição e vejo, e mostro para que ele veja, que ele enxergue que é muito bom conviver com pessoas da mesma idade, pessoas que vão estar parando para ouvir, pessoas treinadas para cuidar da saúde, do bem-estar delas. Então, a importância que eu vejo, e na privada também, e eu acho que, assim, esse público, né, que tem uma condição socioeconômica melhor, ainda tem um preconceito grande. Então, ele diz, eu tenho condições de pagar pessoas para manter o idoso em casa. Mas o que a gente percebe? Não existe ainda um número de cuidadores bem formados no Brasil. É uma situação que é praticamente nova ainda. Então, assim, você vê que tem muitos cursos de cuidadores, mas o nível de cuidado domiciliar é muito baixo, né? O cuidador domiciliar, ele não estimula a parte cognitiva, ele não estimula a autonomia do idoso, que é muito mais rápido pôr ele dentro de um chuveiro e dar um banho e tirar ele do chuveiro, enxugar o idoso. Então, a importância hoje de uma LPI é assim, é dar uma qualidade de vida para esse idoso, dar a autonomia dele. Então, a nossa obrigação, né, o nosso objetivo, né, numa ILPI, é manter esse idoso o mais tempo possível com autonomia e independência, de forma feliz, né? Mostrar que, mesmo estando mais velho, uma perspectiva menor de tempo de vida, ele pode ter planos, né? Então, uma instituição responsável, aí vem essa parte. A instituição de longa permanência, ela tem que ser responsável, né? Ela tem que ter essa visão. A gente tem que oferecer a este idoso que a gente está trazendo para lá, seja filantrópica ou privada, essas condições de que ele tenha planos de vida, né? Então, é muito importante, porque ele vai ficar feliz lá. Ele vai ter gente o tempo todo conversando com ele, e é aquilo que a gente não consegue dar essa atenção em casa, porque a nossa vida é muito louca, né?
Então, essa é a importância de uma instituição de longa permanência para o idoso e para o familiar. O familiar ele vai perceber que depois que ele vai para a instituição de longa permanência, a convivência deles fica muito mais leve, né? Porque tirou aquela preocupação de eu preciso cuidar, mas eu não sei cuidar, eu não tenho tempo de cuidar, né? E aí aquela cobrança enorme, né? Que a gente fica no nosso dia a dia. E é um pouco, a intenção é tirar esse olhar de que se tinha antes, que uma casa de repouso, uma ILPI era um depósito de idosos e as condições que eram antes. E como nós estamos orientando e como estão a intenção realmente de essas casas que estão se abrindo, essas que estão se reformulando, elas sejam lugares de vida, né? Como você bem falou, né? E aí, para ir para o final do programa, uma última pergunta seria assim: qual que é a mensagem que você deixa para essas pessoas que querem abrir uma casa de repouso para idosos hoje? Que mensagem você daria para elas? Para elas, uma mensagem de esperança, uma mensagem para que elas possam aí se firmar nesse propósito? Então, a gente trabalha com isso, né, Wanda? Então, é porque a gente acredita que é necessário, né, existir ILPIs, né? A demanda está muito grande. Então, a minha mensagem é a reflexão no momento da abertura. Ter esse conhecimento para que você entenda que no momento que você se propõe a montar uma instituição para prestar serviços para idosos, que esses cuidados, eles não vão apenas naqueles cuidados básicos de alimentação, troca e medicamento. É algo muito além, né? É aí que eu chamo para responsabilidade. Eu estou montando uma instituição de longa permanência com a intenção de manter este idoso o mais tempo possível com autonomia, independência, com uma qualidade de vida muito boa. Então, é essa mensagem que eu digo. Quando você pretende abrir, reflita, porque realmente as obrigações de quem abre, do gestor, é muito grande. Então, você tem que conhecer, você tem que ter conhecimento de causa, né? O que eu preciso fazer, quais são as legislações, quais as minhas obrigações, como eu tenho que treinar essa equipe, quem é a minha equipe, como eu devo conduzir essa equipe para que ela transforme a vida deste cliente, né, numa vida tranquila e boa e segura até o final. Então, é essa a responsabilidade, não é simplesmente abrir uma casa de repouso, aonde eu vou ter um idoso o dia inteiro parado na frente de uma televisão, sendo alimentado, trocado e medicado. Isso não é cuidado. Então, é essa reflexão que eu deixo para quem quer montar uma casa de repouso. Mas né? E é isso que a gente bate muito nas nossas assessorias, né, Wanda? E nos nossos cursos. Então, a gente bate muito nesse sentido. Qualidade. A qualidade é imprescindível. Né? Tudo que a lei exige, eu sempre brinco muito isso, a RDC 283, que diz respeito à abertura de uma ILPI, né? É o mínimo que a gente pode oferecer, o mínimo, né? E isso aí precisa ser revisto, né? Ainda não chegamos no momento de rever essa RDC, mas quem abre tem que ter essa visão. Eu tenho que ser boa, eu tenho que ter um diferencial em relação às outras. Legal, muito bom. Muito boa a nossa conversa, agradeço pelo diálogo, Rosane. E aí, é isso então. Por hoje é isso e vamos encerrando então esse primeiro episódio do Diálogos da Gerovida. Um abraço. Isso, Wanda. Boa tarde. Um abraço e até o próximo. Até.